Livro de Lucas, capítulo de número 7. Livro de Lucas, capítulo de número 7. Versículo de número 11. Livro de Lucas, capítulo de número 7, verso de número 11, um texto bem conhecido dos irmãos. Lucas, capítulo 7, verso de número 11. Quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu vou também. Lucas capítulo 7, eu achei também que empatou aí esse grito aí. Lucas capítulo 7, verso de número 11, NVI, Pablo Adriano. Todos amém, irmãos? Amém. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Qual é o nome da cidade? Naim. E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Quantos podem dizer amém? Amém. Você pode liberar uma palavra profética para essa pessoa que está do seu lado, irmão? Eu sei que é culto do domingo, homenagem às mães, mas nós estamos em um ambiente profético. Diga para essa pessoa que está do seu lado, diga para ele, diga para ela, diga: Deus não irá. Irmão, se você disser com mais força, ele vai crer com mais facilidade. Vamos de novo? Diga: Deus não irá permitir que a morte chegue e fique na sua casa. Meus irmãos, o Evangelho de Lucas apresenta Jesus como um filho do homem, filho de Deus, porém compassivo. Aquele que toca os invisíveis, aquele que senta com os rejeitados. E principalmente aquele que devolve a dignidade aos que foram quebrados. Lucas, ele não é só um grande historiador, extremamente cuidadoso naquilo que escreve. Ele é médico. E isso me fascina muito, porque isso faz com que eu entenda por que os relatos escritos por Lucas são tão organizados. Nada que Lucas escreve é escrito ao acaso. Lucas, ele é extremamente meticuloso naquilo que ele escreve. Ele não fala sobre Cristo somente como um Cristo que ensina. Mas Lucas, ele é um dos evangelhos que nos apresenta um Cristo que intervém nas horas mais difíceis. O capítulo 7 começa mostrando
Jesus curando o servo de um centurião. Em Cafarnaum, aonde? Eu posso lhes fazer uma pergunta e você responde para a sua própria consciência, diga amém. Se eu lhe dissesse que ao sair de Jerusalém, Jesus teria duas escolhas e, conhecendo a sua onisciência, ele sabia que a necessidade de urgência de uma intervenção era maior em Naim do que em Cafarnaum. Sim ou não? Por quê, pastor? Porque em Cafarnaum era um centurião que nem judeu era, procurando Jesus para que ele intervisse na vida de um soldado que ele tinha e que era obediente a ele. Em Naim havia uma mulher que, perdendo seu filho e já era viúva, tinha também perdido a esperança de algo melhor. Posso piorar mais? Diga glória a Deus. A distância entre Jerusalém e Cafarnaum é de 50 quilômetros. A distância entre Cafarnaum e Naim, 19. A pergunta que eu faço e você responde para a sua própria consciência é: por que ele foi para Cafarnaum? Não faz sentido. Fazer o que em Cafarnaum se a urgência de necessidade exposta por Lucas é muito maior em Naim do que em Cafarnaum? Segundo, a distância é favorável para atender quem necessita mais rápido. Só que eu aprendi lendo o texto duas coisas. Quantas? Muita gente, pouca voz. Quantas coisas? A primeira, distância para Jesus nunca foi um problema. A segunda, ele nunca vai fazer nada para você sem antes conseguir moldar você para o que ele irá fazer. Por que ele não vai primeiro para Naim? Porque a distância não era um problema. Mesmo à distância, ele ainda estava no controle. O fato dele não chegar quando eu acho que ele deveria ter chegado, não significa que Jesus perdeu o controle. Mesmo sem dizer a mim que vai, ele ainda tem o controle da situação na palma da mão. Então a primeira coisa que eu aprendo é que ele não precisa me responder quando eu acho que ele deveria ter resolvido. A primeira coisa que eu quero aqui essa tarde é quebrar um paradoxo na sua cabeça. Ele não é obrigado a responder você para fazer. Ele faz mesmo sem dizer nada, porque o que interessa não é ele falar. O que interessa é se você acredita que ele está fazendo. Então me ajude a pregar para essa pessoa que está do seu lado. Pergunte para ele: você quer que ele fale ou você quer que ele faça? Pergunte para ele, pergunte para ela. Pergunte: você prefere que ele fale ou você prefere que ele faça? Para quem está esperando só que ele fale, eu tenho uma péssima notícia. Talvez você saia daqui por volta das 6h20 e ele não diga nada. Mas para aqueles que creem que ele está fazendo, lá vai. Enquanto você está aqui, Jesus está fazendo alguma coisa. Araia Súria. A distância não é um problema. A segunda, ele precisa ensinar-nos o porquê nos moldar para o que vamos viver. E aí eu entendo todo o diálogo entre o centurião e os discípulos de Jesus. Vamos para a Bíblia? Quem gosta de Bíblia, diga glória a Deus. Jesus chega em Cafarnaum e a Bíblia diz que um centurião o aborda. Quando o centurião o aborda, o centurião rasga um meio de dizer que, mesmo tendo na terra a mesma autoridade que Jesus carrega, ele não está no mesmo patamar que Jesus. Ele vai olhar para Jesus e vai dizer: mestre. Isso representa submissão. A primeira coisa que ele diz quando chega num culto e Jesus está é: mestre. Tem gente aqui que sentou
Já ouviu esse rapaz me lembrar da minha juventude, cantando, e até agora você não disse nada para Jesus. A primeira lição que eu aprendo, tia Márcia, é que se eu entendo que quem está no ambiente tem mais autoridade do que eu me reverencio para ele. Antes de falar com ele, eu reconheço quem ele é, mestre. A pergunta é que nós temos uma geração acomodada achando que ele é padrasto e esquecendo que ele é Senhor de todas as coisas. Mateus capítulo 8 diz que quando Jesus pôs um pé em Gadara, demônios correram, se ajoelharam e gritaram: Filho do Deus Altíssimo. A pergunta é: como é que você consegue passar 2 horas de culto diante dele com a boca fechada, a mão baixa, sem reconhecer quem ele é? Me perdoe, este culto não é para Pedro Cordeiro, este culto não é para o pastor Chico, este culto, o protagonista não são as mães, o culto ainda é para ele, é dele, é somente dele. E se você veio adorar outra pessoa, fique calado, mas se tiver pelo menos mais alguém que veio adorar o Rei dos Reis, levante essa mão e abre essa boca. O mestre está presente. O mestre. Mestre, mestre, eu tenho um servo. Se eu mandar ele ir, ele vai. Se eu mandar ele vir, ele vem. Só que tem um problema. Qual é o problema, centurião? Ele está doente e a enfermidade vai matar ele. Vocês entenderam? Quando ele mostra a autoridade, ele está dizendo assim: eu não vim lhe buscar porque eu não tenho condição de levá-lo para o hospital. Eu até tenho. Eu não estou vindo lhe procurar porque o meu dinheiro não tem condição de comprar um remédio na farmácia. Tem. Eu sou influente, mas o problema é que a minha influência não resolve. Eu vim lhe procurar porque há um nível de impossibilidade estabelecido. A enfermidade vai matar ele. Mas como eu sei quem o Senhor é, se fosse problema de autoridade, eu não estava aqui. Se fosse problema de influência, eu não estava aqui. Eu estou aqui porque eu sei: se o Senhor entrar na peleja, a morte não vai levar quem depende de mim. Levante as suas 2 mãos, porque eu tenho uma palavra de Deus para você que veio essa tarde. É para quem está no campo do impossível. E eu tenho uma notícia para você: Ele está ouvindo o que você precisa e Ele resolve causa impossível. Mestre, o negócio é para morrer. Jesus vai soltar uma das frases de maior privilégio da Bíblia. Qual é? Vamos até lá. Paulo Henrique, isso é um privilégio. Jesus está dizendo: deixa eu ir lá. Agora, olha o que é se mover por fé. Não precisa. Uma palavra sua. Olhe para alguém do seu lado e pergunte para ele: você tem noção do que é isso? Oh glória! Uma palavra sua aqui e o meu servo será curado lá. Eu não sei se aqui tem alguém comigo aqui, parece que João está, mas o Senhor está dizendo: uma palavra minha liberada no culto quebra todo o grilhão lá dentro da sua casa, quebra todo o meu Deus do céu. Segure a mão de alguém que está do seu lado aí, dá uma chacoalhada para ver se ele acorda e diga para ele: a palavra está liberada. Vai ter mudança de cenário. Está liberada. Vocês entenderam como é que eu funciono?
André, seus discípulos estão de lado e tudo doido. Vocês entenderam como é que eu funciono? Como assim, Jesus? Em Israel. Vamos trazer para os nossos dias, se vocês me permitem, diga amém. Nessa igreja eu não vi fé que nem a desse homem, que nem no culto da tarde está. Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês entenderam como é que eu trabalho? Eu não preciso de muita coisa, eu só preciso de pelo menos um doido que acredite. Deixa eu ver se aqui tem, pastor Adriano. Será que veio alguém? Será que veio alguém? Irmão, essa tarde não é para racional, tá? Essa tarde não é para quem conta 1 mais 1 sendo 2. Não é para quem está dependendo de diagnóstico de médico. Não é para quem está esperando a economia brasileira passar. Eu trago a palavra para quem para quem ainda está vivo. Assim diz o Senhor: eu vou quebrar a lógica. Eu vou... Olhe para alguém do seu lado e diga: ele vai. Não, ele não vai crer. Diga forte, diga: ele vai quebrar a lógica dos homens, só para mudar a história da sua família. Oh glória, eu estou todo arrepiado. Levante essas duas mãos. Assim diz o Senhor: eu vou mexer na terra. Não precisa ir. Uma palavra sua e o meu servo será curado. Olha o que Jesus diz: pode ir em paz, já resolveu o problema. A Bíblia diz que quando o homem está voltando, na metade do caminho alguém grita: você não sabe o que aconteceu. Ele diz: pelo contrário, eu estava no culto, eu já tomei posse do que é meu. O que é novidade para vocês, para mim é contar história que já foi contada. Eu não vim brincar de pregar, eu vim para ser profeta essa tarde. Sobre a sua vida e sobre a sua família, é uma palavra de Deus liberada. O Senhor disse: o que para ele será novidade, para você já é notícia passada. Porque eu te trouxe essa tarde para dizer: eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Eu não gosto muito disso, mas lá vai. Não sei como nem de onde vem, mas a porta vai abrir, aquela enfermidade vai sanar. Jesus. Vem comigo e grita, grita bem alto, diga: ele, diga alto, diga: ele chegou em Naim. Ué, mas não era atraso? Mas não estava demorando? Aramandaia sai. Eu não quero saber quando. Eu só tenho certeza que o dia no calendário dele está marcado. Olhe para alguém do seu lado e diga: nem interessa onde é, só saia daqui sabendo: ele vai chegar na tua Naim. Oh glória, cadê o endereço, Elisângela? Não tem. Cadê o GPS para ensinar o caminho? Não precisa. Ele sabe aonde te encontrar. Naim. Só tem um problema. Qual é o problema, pastor? O nome Naim no original no hebraico significa agradável. E eu gosto da terceira tradução, porque a segunda, a que mais se aplica a Naim, é belo, lugar bonito. Só que a terceira é lugar bom de se estar. Qual é o sentido? Por quê, pastor? Porque a primeira visão que Jesus tem quando chega em Naim é uma mulher sofrendo. A pergunta que eu faço para você é:
Será que esse lugar é agradável para aquela mãe? Será que esse lugar é um lugar bom de se estar para esta mãe? Só que perceba, Jesus está entrando e o velório está. Tem uma tradição no meio do judaísmo que diz que se o velório sai da cidade, olha isso, se o velório sai da cidade, é sinal de que tudo está acabado. Enquanto estiver dentro da cidade, ainda tem jeito. Vamos devagar para quem está do lado acordar. A Bíblia não diz assim, ele chegou quando já tinha passado do portão. A Bíblia diz que ele vai entrar, mas o velório ainda não saiu. Se não saiu, já tem gente de lado com a caneta para botar o ponto final. Tem gente que está acompanhando o velório dizendo agora vai acabar. Só que avisa para ele, você não sabe quem está chegando. Eu tenho um anúncio para quem está comigo nessa palavra. O Senhor que põe vírgula onde o homem coloca ponto final está entrando em Naim. E aonde ele chega, a morte tem que bater em retirada. Eu anuncio para os pentecostais: Jesus está entrando na tua casa, casa, casa. Que mania é essa? Naim não tinha autoridade econômica, Naim não tinha relevância social, Naim não tinha influência na cultura. Que mania é essa, Moisés? Paulo, que mania é essa dele gostar de ir para esses lugares? Ele vai onde tem um coxo que ninguém quer conversa. Ele vai passar na casa de mulheres prostitutas. Ele vai na casa de um cobrador de imposto. Que mania é essa? Eu não sei porquê, mas ele gosta desses lugares. Ele gosta de pessoas quebradas. Ele gosta de pessoas feridas. Ele gosta dos rejeitados. Ele gosta dos esquecidos. Você entendeu por que ele decidiu olhar para você e dizer: eu vim aonde ninguém mais veio, eu vou entrar onde ninguém mais entra. Jesus te trouxe essa tarde para dizer: está esquecido por eles, mas teu nome está na palma da minha mão. Não me esqueci de você. Não vou deixar você para trás. Que mania é essa? Há um anúncio. Uma viúva. Diga forte, ela é o quê? Aqui nós temos 4 características de problema só com essa palavra. Por ela ser viúva, ela tem uma fragilidade social dentro da cultura judaica. Porque esta mulher, ela não só perde o marido, como ela perde a segurança. Não só perde a segurança, como também perde o sustento, porque mulheres não trabalhavam. Outro problema, ela perde a proteção, ou seja, a segurança aqui está fragilizada. E por último, ela perdeu a esperança do amanhã. Só que o texto diz que ele está entrando na cidade. Me pergunte qual é a primeira coisa que eu gosto no versículo 11. Pergunte, diga: pastor. Vamos forte, diga: pastor. O que o senhor mais gosta? No verso 11. É a divisão que Lucas propõe. Olha o que Lucas vai dizer. E junto com ele vem os discípulos. Primeiro grupo de pessoas. Segundo, uma multidão. E terceiro grupo de pessoas, a multidão que segue o velório. Eu amo isso aqui, porque primeiro Jesus está dividindo níveis.
Lá vai. Qual é o primeiro nível? Diga discípulo. Qual é o primeiro nível? O que Jesus está dizendo é: esse nível não é para qualquer pessoa, é só quem anda comigo. Segundo nível, multidão que segue os discípulos que andam com Jesus. Quem são esses? Jesus, escrevendo a Marcos, diz: esse povo que corre atrás de mim, vem atrás de mim por causa de pão, peixe e milagre. Ele está dizendo: esses aqui até me seguem, mas não andam comigo. Andam comigo por causa do que eu faço. Discípulo anda comigo por causa de quem eu sou. Vamos de novo? Eu quero deixar vocês com raiva de mim hoje. Primeiro grupo anda comigo por causa de quem eu sou. Segundo grupo anda comigo por causa daquilo que eu faço. E o fato de eu fazer alguma coisa não significa que a gente tem intimidade. A pergunta que eu faço é: quem é você? Acabou o glória, irmão? Ficou ruim de dizer aleluia? Posso piorar? Terceiro grupo, a multidão da mulher. A Bíblia diz que eles acompanham a mulher. A tradição judaica ensina que esses aqui são apelidados de pranteadores. Sabe quem são esses? É aqueles que esperam o diagnóstico chegar para dizer: acabou, nem adianta orar mais. É aqueles que estão dizendo que tua família vai para o buraco, está esperando só enterrar. Jesus tacou a mão no caixão. Ai, ai, ai. Uou, vou endoidar aqui, irmão. Por que o Senhor ama tanto hebraico? Por causa dessas coisas. Jesus não podia tocar no esquife, porque ele não podia tocar no caixão, era proibido. Ele coloca a mão no caixão, olha para a mulher: por que choras? A primeira coisa que Jesus está fazendo é julgamento social. Não altera a rota do propósito que eu estabeleci. Andresa, sabe o que Jesus está dizendo? Deixa eles seguirem, porque a expectativa deles é: eu vou assistir um velório, eu vou assistir a história acabar. Jesus chegou e disse: eu vou mudar a sentença. Não confunda telespectadores com amigo. Tem gente que só está na tua vida como telespectador. Eu pergunto: se são amigos, por que ninguém está perto dela? Se são amigos, por que ninguém estendeu a mão? Se são amigos, por que não dobraram os joelhos juntos? Só que Jesus está dizendo: eles estão achando que estão indo enterrar, e eu vou mudar essa cena que eles estão na expectativa. Eu vou dizer uma verdade para você ficar triste, tá? Esse povo que está andando ao seu redor, perguntando como você está aí esperando a resposta ser de diagnóstico finalizado. Mas eu vim como um profeta sobre essa igreja, para dizer que o mestre, o Senhor do impossível, está perguntando para você: qual é o final da história que você ainda crê? É mudança ou é ponto final? Porque se é ponto final, fique de boca fechada, porque essa palavra não é para você, a palavra é para quem acredita. A mudança começa hoje. A mudança começa hoje. Hoje. Cultura e falsas amizades. Aí o texto vai dizer: e vendo-a, se compadeceu. Repita comigo: vendo-a,
Einstein, eu amo isso aqui porque se vendo-a tem conotação de distância. Não é algo que ele está vendo quando se aproxima. É algo que ele já está de olho de longe. Vamos devagar? Você está ouvindo a palavra quando? Diga, num domingo. Está fraco, está ouvindo quando a palavra? Mas Jesus já estava vendo. Vamos de novo para você pegar comigo? O ver aqui não é uma situação de agora. É o texto dizendo assim, ó, já faz tempo que ele tinha visto ela. Então é como se Jesus estivesse dizendo, você chegou para ouvir a palavra no domingo, mas eu já estou de olho em você faz dias. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Eu não cheguei aqui para te ver, eu só cheguei porque eu já estava te vendo. Oh glória! Pastor, por que Jesus só chegou agora? Simples, porque ele estava dizendo para quem está andando com ele, vocês acham que isso aqui é impossível? Não mais. Por que eu não acho? Porque o centurião mesmo distante recebeu o milagre. Se o Senhor chegou, é porque algo vai acontecer. Olhe para alguém aí do seu lado, aponte o dedo para ele, aponte o dedo para ela, diga para ele, se prepare. Se você está aqui, é porque alguma coisa está prestes a acontecer. E pondo a mão no esquife. Pondo a mão aonde? Posso endoidar você? Diga amém. Jesus, a mulher não chora por causa do filho que está morto. A dor da perda leva ela para o choro, mas tinha um símbolo no velório que fazia essa mulher entender que estava tudo acabado para a vida dela. Era o caixão. Pastor, como o senhor pode dizer isso, irmãos? Como a maioria aqui sabe, tenho propriedade para falar sobre isso. O problema não é o corpo do menino dentro do caixão. O problema é o caixão. Porque o que me doeu não foi quando eu peguei Isaac no caixão e coloquei ele dentro do caixão. Foi pegar o caixão, sendo que eu nunca tinha pegado ele. Eu tive uma chance de colocar Isaac no meu colo e não peguei. Mas quando ele foi ser enterrado, quem pegou o caixão fui eu. O problema não era o meu filho. O problema era o caixão. O caixão era o problema. Porque o caixão dizia a mim, tá vendo? Acabou. Tá vendo? Não tem mais jeito. Tá vendo? Sua esperança chegou ao fim. Jesus não pega no menino. Porque o problema não era o menino. O problema era o caixão. Ele toca no caixão. Por quê, pastor? Porque o caixão dizia para a mulher, agora acabou. Ele pega no caixão, olha para a mulher e diz, está chorando por quê? Quando ele pega no caixão, que pergunta para a mulher por que chora, você só vai conseguir entender essa frase se você estudar o original. Porque no grego não é uma pergunta, é uma afirmação. Jesus não está perguntando para ela por que chora. É uma afirmação dele dizendo assim, ó, você não tem motivo para continuar chorando. Peraí, vamos endoidar todo mundo junto, que é para sair daqui todo mundo com o juízo virado. Se o corpo ainda está lá, se a multidão está ao redor, e se o menino ainda não ressuscitou, ela tinha ou não motivo para continuar chorando? Tinha ou não, irmãos? Se ela tinha motivo, por que Jesus disse? Por que você ainda está chorando? É porque só teve uma coisa que mudou no ambiente. Eu ouvi aqui, mas vou deixar bem alto para você gritar. A multidão ainda estava, o corpo ainda estava, só teve uma coisa que foi alterada. Opa! Tem uma pessoa nova no ambiente. Quando Jesus coloca a mão no caixão e olha para a mulher e diz, ainda está chorando? Por que você está chorando? Ele está mandando ela olhar para ele.
Ele está dizendo assim, Rubinho: se eu estou aqui, pode cessar a lágrima. Os meninos da mídia já pegaram por sua causa, Tiago. Lá vai. Jesus está dizendo para nós: se eu cheguei, está chorando ainda por quê? Você não está entendendo. A morte só reina até ele não chegar. Depois que ele chega, a morte vai ter que bater em retirada. Levante as duas mãos lá em cima, porque assim diz o Senhor: eu cheguei. Cheguei. Mulher, por que choras? Agora olha isso aqui. Quando ele faz essa afirmação para a mulher Diego, ele volta para o menino. Menino, levante-se. Isso é fantástico. Por quê, pastor? Porque ele não diz assim: mãe, coloque seu filho sentado. Ele diz ao menino: levante-se. Posso perguntar uma coisa a você? Diga glória a Deus. Esse menino nunca falou com Jesus. Então espera, se ele nunca falou com Jesus, como é que ele atendeu a ouvir a voz dele? Isso aqui é para nós, tá? Ele está dizendo: não vai precisar nem você pedir. Eu mesmo estou falando com quem você não pode falar. Eu trago uma palavra de Deus, eu quero ser boca de Deus para alguém. Não interessa onde os seus filhos estão, não interessa onde a sua família está, a voz dele vai entrar lá agora. Eu não sei se tem alguém vivo aqui dentro desta casa, mas o Senhor está dizendo: a minha voz está entrando na cárcere agora, a minha voz está entrando no hospital agora, a minha voz está entrando agora. Vou terminar. Menino, levante-se. Por que Jesus não fala com a mãe, Elisângela? As mães ainda estão aqui? Cadê vocês, vasos? Só as mães. Levanta as duas lá em cima para receber isso aqui. Por que Jesus não pediu permissão para a mãe para falar com o filho? Márcia, porque ele pegou no caixão. Pastor, não entendi. A guerra da mulher é com o caixão. Jesus, quando pega no caixão, ele está tomando posse. Oh glória! Jesus te trouxe aqui para dizer: a partir de agora, essa peleja não é mais sua, essa peleja agora é minha. Eu estou assumindo a batalha. Só quem acredita, joga essa mão lá em cima, solta o melhor glória que você tem. Olha para mim e responda para vocês mesmos. Essa mãe orava ou não pela vida do filho? Sim ou não, irmãos? Essa mulher veio o caminho todinho só chorando, ou ela veio gritando para o menino ressuscitar? A pergunta é, meu cantor, se ela veio o caminho todo dizendo: Jesus, faça alguma coisa, Pai, faça alguma coisa aqui, por que não aconteceu nada? É porque morte não respeita a nossa voz. A morte só tem medo de uma pessoa. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 1 versículo 19, ele disse: nem não há nome, nem neste século, nem no vindouro, nem potestades, nem principados, mais poderoso que o nome de Jesus de Nazaré. Todo aquele que vive, adore o nome dele, celebre.
Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus. Quem é esse que demônios se prostram? É Jesus. Quem é esse que a morte respeita? Jesus, Jesus, Jesus. O diagnóstico não é o final. Jesus. Para terminar, já ainda vou pregar. Me ajudem, pelo amor de Jeová. Olha o texto. Falou com o menino. Falou com quem? Você pode me ajudar a pregar? Bota no pé e diga assim: o menino é meu. Está comigo? Quem está comigo, diga glória a Deus. De quem é o menino? Mas quem está falando com o menino? Vamos nós tudo juntos para a gente dar glória bem bonito. De quem é o menino? Mas quem está falando? Pastor, não entendi. Você não precisa falar mais nada. A sua parte não é mais falar com o menino. A sua parte você já fez. Qual foi? Você veio ao culto de hoje à tarde. A palavra dele para você é: fica tranquila. Enquanto você fala comigo, eu falo com ele. Enquanto você fala comigo, eu falo com ele. Pastor, minha voz não entra lá. Eu vou falar com ele lá. Eu não sei se alguém está comigo aqui, mas o Senhor está dizendo: você não entra na boca de fumo, mas a minha voz vai entrar. Você não entra no bar, mas a minha voz vai entrar lá. Jesus está dizendo: eu estou arrancando algumas famílias aqui desse ambiente de... Tenho que terminar. E o menino se levanta. Vamos forte, se levanta. Tudo aquilo que estava prostrado se levanta. Eu não sei se você vai pegar isso aqui, mas perceba: o menino se senta para falar com Jesus. Mas não já estava vivo? Sim ou não? Poderia só ter se levantado e saído andando. Mas ele se senta para ouvir Jesus falar. Você só se senta na Bíblia para duas coisas. Quantas? Na Bíblia, ou você se senta para aprender, ou você se senta para receber. Você entendeu por que você está sentado? Você está aqui para duas coisas: uma, aprender como Jesus está trabalhando; duas, receber aquilo que você veio buscar. Se senta, meu filho. Pastor, não estou entendendo. Ele não ressuscita para deixar um morto vivo. Ele ressuscita para quem nunca teve contato com ele começar a sentar e ouvir a sua voz. Eu trago a palavra de Deus para as famílias essa tarde. O Senhor está dizendo: eu vou restaurar a sua casa. Você vai parar de vir sozinho para cá. Não vai ficar ninguém assistindo futebol em casa. A sua casa vai virar igreja. Termino. Pastor Adriano. Irmãos, vocês já pararam para pensar como está o coração dessa mulher? O menino dela já está vivo, sentado e se relacionando com Jesus. Olha o presente. Mas ainda tem algo melhor. O que é? Jesus pegou o menino no colo. Jesus pega o menino no colo. E quando eu penso, vai embora, ele vira para a mãe. Tome. Ruth, isso aqui é para quem crê. Não vai vir por correios. Você não vai pegar emprestado. O que é teu, Jesus vai te entregar na tua mão. Aramandai Assúria. Levante as duas mãos lá em cima, pelo amor de Deus. Feche seus olhos aí por 10 segundos. Começa a abrir a boca. Porque assim diz o Senhor: não vai ter velório. E além de não ter velório, assim diz o Senhor: tua casa será restaurada,
Sabe qual é a coisa que eu mais gosto em culto? É que culto a gente não vem por causa da promessa. Ninguém vem para culto por causa de promessa. Porque se Deus já tivesse cumprido, nem aqui nós estaríamos. A gente vem por causa do processo, por causa da dor. A gente vem, Luiz, porque a gente quer uma anestesia espiritual para continuar aguentando. A gente vem porque a gente precisa ouvir uma palavra dele para permanecer de pé. Por que o senhor gosta então, pastor? Simples. Porque é nesses ambientes de dor que ele decide nos visitar e dizer: assumo hoje a guerra da sua família. Nem falei que vinha falar contigo, mas decidi me apresentar para você só para lhe dizer isso. Sua família a partir de hoje tem um novo dono. E esse dono sou eu, o Nazareno. A morte que andou cercando lá, querendo fazer visita, Jeová está dizendo: chegar eu até deixo, permanecer não vai. Essa tarde o Senhor te trouxe aqui para dizer: estou mandando embora, estou quebrando, estou desfazendo toda a obra contrária contra a sua família. Eu tenho duas notícias para você. A primeira é: Satanás armou armadilhas contra a sua casa. Qual é a segunda? Nenhuma delas prosperará, porque o Senhor está cercando os nossos parentes agora. Eu não sei se tem alguém que acredita comigo, mas o Senhor está dizendo: eu estou desembanhando a minha espada agora. Jesse, Jeová está dizendo: eu estou dando a ordem agora. Exércitos angelicais estão batendo em direção à sua casa. Começa a abrir a boca agora, porque cada glória que você dá é uma obra de Satanás que será quebrada. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Nós estamos em guerra, mas Jeová está dizendo: vai ter escape e livramento agora. Huracando e sai. Abre a boca aí, fácil. Cadê os valentes de guerra? Cadê os crentes pentecostais? Abre essa boca. O Senhor está quebrando toda a obra de maldição agora. Abre. Solta essa glória que está entalado na garganta. Todo espírito de depressão, eu te dou uma ordem em nome de Jesus. Sai agora. Enfermidades, saiam agora.